Fortaleza gigantesco está vivo na briga pela permanência na Série A. O Fluminense venceu um clássico excepcional diante do Flamengo. Botafogo entrou no G5. Temos ainda o Internacional se livrando do rebaixamento, muito próximo de se livrar. E o Vasco preocupando sua torcida, tá? Vamos falar do radar da Série A 2025 agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo, reta final de Campeonato Brasileiro. Só faltam 4 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro 2025 e só temos uma coisa definida, que é o rebaixado Sport. De resto, tá tudo aberto, rodada a rodada, disputa por Libertadores, por título, contra o rebaixamento, tá todo mundo aberto. A gente vai falar sobre a vitória gigantesca do Fortaleza fora de casa diante do Bahia, sobre a vitória do Fluminense no Clássico, a vitória espetacular do Botafogo de virada diante do Sport, o Vasco preocupando, Juventude quase se ressuscitando e a vitória do Corinthians também no Clássico Paulista. O Internacional também venceu o Ceará fora de casa. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, porque essa reta final de campeonato a gente vai seguir jogo a jogo, rodada a rodada aqui no Torcedorismo. Então se inscreve, a gente vai ver a atualizada tabela do Brasileirão neste exato momento. Se você está feliz, deixa sua curtida. Se você está preocupado, deixa sua curtida. A tabela está exatamente desse jeito. A 34ª rodada foi de base. Você tá vendo aqui, ó, que Bragantino e Vitória, Atlético Mineiro e Palmeiras foram jogos adiados dessa rodada. Mas o que a CBF fez? Ela antecipou os jogos da 37ª rodada. Então eles jogaram, tá? Esses jogos, Bragantino e Atlético Mineiro, Palmeiras e Vitória, jogaram jogos da 37ª rodada, antecipados agora nesta 34ª rodada. E aí, na hora que esses times forem jogar os jogos da 34ª rodada, será junto dos jogos da 37ª rodada. A CBF fez isso por conta aí da final da Copa Sul-Americana que o Atlético Mineiro vai jogar, então ela antecipou os jogos. Então, olha aqui, ó, se você for ver a data, ó, vai ser lá no dia 3 de dezembro, junto com os outros jogos, olha lá, da 37ª rodada lá, 2 de dezembro, 3 de dezembro. Então, isso que aconteceu. Então, os jogos de Palmeiras e Vitória, Bragantino e Atlético Mineiro foram esses aqui, tá? Em referência à 34ª rodada. Então, o Bragantino venceu o Galo e o Palmeiras tropeçou no Vitória. Meu irmão, a gente vai falar sobre isso aqui, porque acabou deixando o campeonato ainda aberto, esse empate do Palmeiras, né? Vamos falar primeiro sobre o Botafogo. O Botafogo tentando chegar nesse G5 aqui de Brasileirão, né? Porque o G5 está dando vaga direta na Libertadores. Porque Flamengo e Palmeiras estão na final da Libertadores. Um deles vai garantir vaga por lá, através da Conmebol Libertadores. Então, vai abrir mais uma vaga direta aqui no Brasileirão. Esse G5 está super disputado e essa vitória do Botafogo diante do Sport fez com que o Botafogo passasse o Bahia. Gol no último minuto do Kadir, né? A torcida do Botafogo tá animada com o Kadir. O moleque parece ser muito bom. O segundo gol foi um golaço, tá? Mas qualquer jogador pode acertar um chute de sorte, que foi aquele. Agora, o primeiro gol do Kadir, aquela matada na coxa dentro da área, já botando na frente para fazer o gol, deu para ver que o moleque sabe muito de futebol, tá? Então, Kadir, garoto de 18 anos do Panamá, do Botafogo, entrou no lugar do Cris Ramos, que se machucou, fez 2 gols, decidiu o jogo do Botafogo. O Botafogo chegou a tomar 2-0 pro Sport aqui, tava preocupando demais a sua torcida, mas conseguiu virar o jogo, aliviou um pouquinho a pressão. Resultado importantíssimo pro Botafogo. O Fluminense venceu o Flamengo no Clássico. Quem segue o Torcedorismo no Instagram sabe que eu estava lá no Fla-Flu. Quase 70 mil pessoas no Maracanã para ver um grande jogo. Os dois times jogaram com muita raça, tá? O Flamengo estava bastante desfalcado, né? Tecnicamente, o Flamengo deixou um pouco a desejar. O Fluminense talvez tenha feito seu melhor primeiro tempo do campeonato diante do Flamengo. Foi muito bem. O Fluminense dominou muito as ações no primeiro tempo. Poderia ter feito... Fez 2 gols, mas poderia ter feito 3 ou 4. Céu barato o primeiro tempo pro Flamengo. O Flamengo no segundo tempo teve mais posse de bola, muita dificuldade. Tivemos algumas polêmicas aí, né? Aquele lance do Bruno Henrique, em que os árbitros aí, profissionais, comentaristas, estão dizendo que não foi pênalti, mas na minha opinião aquilo ali é pênalti, né? O Bruno Henrique se jogou, o Bruno Henrique procurou contato, mas o Thiago Silva foi cabaço e sim, ele comete o pênalti. Na minha opinião, o Flamengo foi levemente prejudicado, mas é reembolso, né? Contra o Flamengo isso é reembolso. Então,
O Fluminense vence o Flamengo e sobe para a sexta. Na verdade, se mantém na sexta colocação. O Fluminense subiu para a sexta colocação. O Fluminense estava aqui atrás de Botafogo e Bahia, agora passou o Bahia, virou o sexto colocado. E é importante o Fluminense ficar nessa sexta posição porque fica na perseguição ao Botafogo por essa vaga direta na Libertadores. Mas, por outro lado, com essa vitória do Fluminense e diversos tropeços aqui, por exemplo, do Bahia, do São Paulo, do próprio Ceará, o Fluminense está praticamente garantido na Libertadores, pelo menos ali na pré-Libertadores. O Fluminense está com 98%. Você vê aqui a tabela, está com 9 pontos de vantagem para o oitavo colocado, e ainda pode ser que o oitavo colocado garanta a vaga caso o Cruzeiro ou o próprio Fluminense sejam campeões da Copa do Brasil. Então, isso pode acontecer de termos uma oitava vaga na Libertadores. O Santos de Neymar empatou com o Mirassol. O Neymar foi protagonista, fez o gol do Santos numa movimentação espetacular e depois cometeu o pênalti em cima do Reinaldo, que deu o empate para o Mirassol, né? Então, se tivesse o Neymar em campo, seria empate. Se não tivesse o Neymar em campo, seria empate. Então, não mudou nada o fato do Neymar estar em campo nesse jogo. O fato é que o Santos segue muito ameaçado de rebaixamento, viu o Fortaleza colar nele e o Vitória continuar colado no Santos com esse empate do Vitória diante do Palmeiras. O Vitória segue ali na perseguição, mas viu o Internacional descolar, né? Então hoje praticamente a gente pode falar que o Inter ainda não está livre, ainda está nesse risco, até porque a gente vai falar da próxima rodada também, tem confronto direto com o Santos, o Inter, mas o Inter está começando a se descolar, então preocupante para o Santos, porque o Juventude está ensaiando uma recuperação, o Fortaleza está em recuperação, o Vitória está fazendo bons jogos e o Santos está cada vez mais ameaçado de voltar à zona do rebaixamento. Esse empate foi péssimo para o Santos na Vila Belmiro, se você for considerar que o próximo jogo é no Beira-Rio diante do Inter. O Grêmio venceu o Vasco, o Grêmio segue ali nessa perseguição a uma possível oitava vaga, porque essa oitava vaga pode dar classificação para a Libertadores. Então o Grêmio é um dos tantos, né? Ali do Ceará até o Bragantino, você vê que são 3 pontos de diferença entre o Ceará e o Bragantino. Esse oitavo lugar pode dar vaga na Libertadores, como eu já falei. Depois que o Campeonato Brasileiro acabar, teremos as semifinais e finais da Copa do Brasil. O Fluminense está dentro da zona de classificação e o Cruzeiro também para a Libertadores. Se um dos dois vencer a Copa do Brasil, o oitavo colocado do Brasileirão vai para pré-Libertadores. Então, meu irmão, é bom quem está aqui no campeonato se ligar nisso e brigar por essa oitava vaga. Então, temos do Ceará até o Bragantino brigando por essa possível vaga na pré-Libertadores. Mas, meu irmão, isso é importante. Então, o Grêmio vence esse confronto direto por essa vaga hipotética da Libertadores contra o Vasco, né? E o Vasco, meus camaradas, 4ª derrota seguida, time em crise, boatos de que o time não está gostando dos treinamentos de Fernando Diniz, que Fernando Diniz exige muito tempo de trabalho, exige muito tempo de treinamento, né? Alguns setoristas do Vasco estão dando essa informação. Vou falar pra vocês, se os jogadores do Vasco estão revoltados porque estão tendo que trabalhar 2, 3 horas, isso é brincadeira. Os caras recebem um salário muito bom pra trabalhar, meu irmão. É o serviço deles, é o emprego deles. Ah, eu tô bolado que eu tô trabalhando demais. Pelo amor de Deus, né? Eu tô com o Fernando Diniz nessa aí. Eu acho que o Vasco só trabalhando vai sair dessa. É a 4ª derrota do Vasco seguida. Se o Vasco não tivesse tido aquela boa sequência de vitórias seguidas, né? Nesse momento estaria muito ameaçado de rebaixamento. Agora é muito cedo para falar que o Vasco voltou a perigar nesse rebaixamento. Agora, numa possível próxima rodada, pode acontecer, tá? Já nesse final de semana. Se você for considerar que o Vasco pega o Bahia fora de casa, o Santos pega o Inter e o Vitória pega o Sport, se Santos e Vitória vencem os seus jogos, o Vasco fica a 3 pontos da zona do rebaixamento. E aí, meu irmão, a reta final vai ser tensa pro Vasco, tá? 5 derrotas seguidas, a 3 pontos da zona do rebaixamento. A gente sabe muito bem que o negócio fica feio. Juventude e Cruzeiro fizeram um grande jogo, tá? Um grandíssimo jogo. Juventude abriu 2-0, o Cruzeiro empatou e o Tagliari fez o 3º gol. Aliás, o Tagliari fez 2 gols. Juventude está jogando muito com o Carpini, mas talvez não seja o suficiente essa melhora do Juventude agora, né? O Juventude ainda tá vivo, tá? Tá aqui com 33 pontos, tá a 4 pontos do Santos, mas o Juventude daqui pra frente tem que fazer... Faltam 4 jogos. O Juventude tem que vencer pelo menos 3, né? Pra ter uma mínima chance aí de se livrar. E o Cruzeiro, mais uma vez, perdeu a chance de encostar na liderança. O Cruzeiro, ninguém quer ser campeão nessa temporada, tá? Ninguém quer ser campeão. Vamos falar sobre título já já, mas o Cruzeiro teve a oportunidade de colar nos líderes e não fez. Bahia perdeu um jogo crucial dentro de casa. Bahia era o melhor mandante
da Série A. Isso aqui é a tabela de mandantes, ó, aqui no SofaScore. O melhor mandante hoje é o Flamengo, somou 41 pontos em casa, Fluminense com 40 e o Bahia com 39. Se o Bahia tivesse vencido esse jogo, iria para 42 pontos feitos dentro da sua casa e continuaria sendo o melhor mandante da Série B. Então o que o Lion fez foi gigantesco, o que o Fortaleza fez de Palermo. Meu irmão, esse time do Fortaleza tá talhado pro contra-ataque, tá? Mas, meu irmão, conseguiu ferir muito o Fortaleza, maltratou o Fortaleza, maltratou o Bahia no contra-ataque. O Fortaleza fez um grande jogo, chegou a abrir 2-0, tomou um 2-1, fez o 3-1, tomou o 3-2, mas conseguiu sair com a vitória, e uma vitória gigante do Fortaleza, tá? Ele agora está a uma rodada de sair da zona do rebaixamento, está a 3 pontos de diferença do Santos. Se o Santos perder para o Internacional e o Fortaleza vencer o Atlético Mineiro ali, dependendo do saldo de gols, o Fortaleza sai da zona do rebaixamento na próxima rodada, se contar com o tropeço do Vitória também. O Fortaleza ainda precisa secar 2 adversários para sair na próxima rodada. Mas isso já é espetacular. O Fortaleza está uma rodada de sair da zona do rebaixamento, já esteve muito afundado. Então o Lion está vivo. É possível que o Fortaleza escape, principalmente jogando futebol, que está e vencendo um dos jogos mais difíceis do ano. Ninguém ali, só um time tinha vencido o Bahia na Fonte Nova, que tinha sido o Cruzeiro, com aquele golaço do Gabigol. Então Fortaleza chega. Corinthians e São Paulo, cara, fizeram um confronto direto por essa 8ª vaga que eu tô falando. O Corinthians foi melhor, fez os seus gols, Memphis fez um golaço. E o Corinthians chega nessa briga pela 8ª posição, tá empatado com o próprio São Paulo e com o Bragantino, porque a 7ª posição já são 8 pontos de distância, né? Então, esses times aqui estão brigando por essa vaga hipotética que eu falei, mas o Corinthians tá brigando. E imagina o Corinthians com esse time de novo pegar uma Libertadores. Foi pré-Libertadores no ano passado também, acabou eliminado na pré, mas o Corinthians pode chegar contra todas as probabilidades na Libertadores de novo, né? Bizarro seria, mas o Corinthians tá nessa briga sim, e dentre os times que estão lutando aqui, acho que é o melhorzinho, tá? Ceará e Internacional, esse jogo do Ceará, o Vina foi expulso, meu irmão, com 5 minutos de jogo, tá? Inacreditável o que o Vina fez, um cara experiente, 5 minutos de jogo, um jogo importantíssimo pro Ceará, justamente nessa briga pela vaga hipotética da Libertadores. O Ceará, se tivesse vencido em casa, mais de 40 mil torcedores do Ceará que fizeram uma festa espetacular, que a torcida do Ceará fez, o Ceará estaria com 45 pontos e 12 vitórias, né? E ele estaria com um saldo de gols melhor do que o São Paulo, ou seja, o Ceará estaria aqui na 9ª posição do campeonato, se tivesse vencido. Mas, pelo contrário, agora até fica levemente ameaçado de rebaixamento, assim como o Vasco está levemente ameaçado de rebaixamento. Viu o Internacional se aproximar, perde esse jogo. O Ceará até jogou bem o primeiro tempo, principalmente com um jogador a menos, mas deu ruim pro Inter, cara, que vem praticando o pior futebol do Campeonato Brasileiro. Essa vitória praticamente salva o Internacional do rebaixamento. Não salva, justamente por conta do confronto direto diante do Santos na próxima rodada. Isso aqui pode complicar muito o Inter se ele for derrotado, mas alivia muito a situação psicológica do Internacional, esses mais 3 pontinhos ali. O Inter tá a 5 pontos de se livrar do rebaixamento. Então o Inter com essa vitória dá uma relaxada bem tranquila. Agora, para falar sobre Vitória e Palmeiras, né, que foi o jogo da liderança, e aí a gente engloba Flamengo e Cruzeiro aqui na briga pelo título, né? A gente falou muito sobre Libertadores e rebaixamento. A briga pelo título, cara, os 3 tropeçaram, né? O Cruzeiro foi o que jogou por último. Inacreditável o Cruzeiro ter tropeçado depois de ver o Flamengo ser derrotado e o Palmeiras empatar. Se o Cruzeiro tivesse vencido esse jogo, ele estaria com 67 pontos. Estaria a 4 do Flamengo e a 2 do Palmeiras, tá? Ele estaria brigando pelo título. Agora, cara, esquece Cruzeiro na liderança, tá? São 6 pontos do Flamengo, não vai chegar. Faltam só 4 jogos, o Flamengo teria que perder 2, o Palmeiras teria que perder 2 e o Cruzeiro vencer todos. Então, esquece, o Cruzeiro perdeu as suas chances de título nas últimas 2 rodadas, quando empatou em casa com o Fluminense e agora fora de casa com o Juventude. Se ele tivesse mais 4 pontinhos aí na tabela, estava 2 do Flamengo e estaria colado no Palmeiras, perderia no critério de desempate, mas estaria muito na briga pelo título. O Cruzeiro deixou esvair pelas suas mãos. Inclusive o Flamengo também, tá? O Flamengo viu num jogo anterior, né? O jogo do Flamengo foi 9,5, do Palmeiras foi 7,5. Então o Flamengo já entrou em campo sabendo do tropeço do Palmeiras. Poderia ter aberto ali 5 pontos do Palmeiras. E foi o contrário, meu irmão. Ele viu o Palmeiras se aproximar mais. O Palmeiras estava a 3, agora está a 2 pontos do Flamengo. Não muda muita coisa na prática não, tá? Porque o Palmeiras está na frente no número de vitórias. Então ali 1 ponto a mais, 1 ponto a menos de diferença. Nesse caso não faz muita diferença, né? Faria se o Flamengo empatasse, vencesse o jogo e ficasse 5 pontos na frente. Mas
3 ou 2 pontos à frente, está no mesmo nesse momento do campeonato, por conta do número de vitórias. O Palmeiras diante do Vitória, meus amigos. Meu Deus, o que o Palmeiras conseguiu embalar o 3º jogo seguido sem vencer no campeonato, né? O Palmeiras aí tá numa complicação danada depois de perder para Mirassol, perder para Santos, agora empata com o Vitória. O Palmeiras está caindo muito de produção nessa reta final e preocupa demais. O Flamengo também está jogando mal. Os 2 finalistas da Libertadores estão caindo de produção nesse momento, na reta final. Só que o Cruzeiro também está caindo de produção e o próprio Mirassol tá caindo de produção. Dos 8 primeiros, quem está na melhor produção hoje é o Fluminense, né? O Botafogo tá bem também, mas com muita dificuldade de fazer funcionar. Então, Flamengo e Palmeiras não sabemos no colo de quem esse título vai cair. A gente já deu uma analisada na tabela anteriormente, vamos analisar de novo, mas aparentemente a tabela do Palmeiras é mais difícil que a do Flamengo, tá? Aparentemente. Vamos ver quem é que vai fazer o melhor campeonato. Quero que você comente aqui embaixo, meu irmão, quem é que você acha que vai cair, quem vai ser campeão. Essa vaga de Libertadores aí tá praticamente decidida, né? Fala daí dessa vaga hipotética do G8, quem você acha que vai pegar. Se inscreve no canal, meu irmão. Fala para qual time você torce. Deixa sua curtida. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.